Então, de novo, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Oliveira. Eu estou com abertura hoje aqui. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião aqui do Getú. Eu queria convidar todos que a gente checasse o nosso celular, também que ele está desligado, para que a gente realmente possa prestar atenção na mensagem, né, de hoje. A lição de hoje foi tirada do livro Vinha de Luz, né, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ela é a lição de número 4. E ela chama-se Em Silêncio. Então, em silêncio, vamos escutar a lição, né? Ok, em silêncio. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso são palavras de Paulo, né? Está em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinho, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuidar-se de obter a qualquer preço gratificações e honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne, nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. É para a gente ficar em silêncio mesmo, né? Refletindo o que a lição vem nos falar. E quando eu abri essa lição hoje, eu li, acho que eu voltei uns 35 anos atrás, quando eu comecei a frequentar um centro espírita no Brasil. Porque essa lição ela vem falar do que nós hoje, né, como trabalhadores, como pessoas espíritas que aqui estamos, que temos esse conhecimento, chamando a atenção não só da gente fazer o trabalho, mas fazer ele de coração, não para mostrar às pessoas, ter realmente a humildade. E quando eu falei que eu voltei isso aí, porque eu lembro que quando eu comecei a frequentar o centro, quando eu fui eu tinha 8 anos, e eu não lembrava, meu pai me levou uma vez, mas foi aos 16 anos que eu realmente comecei a frequentar o centro. Eu lembro que eu tive uma experiência dormindo, onde meu perispírito saiu e eu vi o meu corpo. E eu levei um susto muito grande, acordei, eu estava saindo, o meu corpo tentou levantar para pegar o meu perispírito, eu bati com a cabeça no beliche em cima, eu levei um susto muito grande. E aí alguém falou assim que eu tinha mediunidade, que eu tinha que ir para o centro, aí eu fui, né, fiz o tratamento e saiu uma psicografia dizendo que eu tinha mediunidade, que eu teria que desenvolver, trabalhar. Comecei a fazer isso, só que quando eu falo isso, é que quando você descobre,
vem a vaidade. Eu lembro que tinha 16 anos de idade. Eu achava que ser médium era uma coisa boa. Não que não seja. Né? Mas você fica um pouco vaidoso com isso. E eu comecei a estudar no Brasil e depois de alguns anos eu estudando no Brasil, começando, não cheguei a desenvolver nada ainda, né? E vim para cá, eu fiquei 13 anos parado, sem frequentar a igreja, sem frequentar centro, nada. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui na casa, não faço nenhum trabalho mediúnico, trabalho e descobri que a mediunidade ela é uma coisa séria, a experiência vem com o tempo. E a gente vem descobrindo que o melhor trabalho é o que a gente faz em silêncio. Eu descobri que o meu trabalho, foi o que eu fiz em silêncio, foi quando eu quis mudar verdadeiramente a minha vida. Sabe? Quando eu quis ser uma pessoa que quis buscar realmente Deus na minha vida. Que é através do meu sofrimento, dos problemas que eu mesmo criei para mim, essa dor me acordou para isso e veio me mostrar ser uma pessoa útil. Através dos estudos que eu aqui aprendi, de pessoas que aqui eu conheci, do trabalho que eu comecei a fazer na quinta-feira aqui, junto com meus amigos e caminhada aqui do Getúlio. As pessoas com que eu encontrei aqui, vendo o sofrimento dela, quando você vai dar o passo, você vê cada pessoa em cada situação. E você começa a refletir essas coisas. A gente começa a perceber de quanto a gente é ingrato muitas vezes, né? Em reclamar por coisas simples. Então, assim, fazer o trabalho não para mostrar ou ter gratificações. A maioria da gente, a gente acaba deixando que a vaidade tome conta da gente. Né? Não tenho vergonha de comentar isso. Eu tinha 16 anos, não sabia a experiência. A gente novo, a gente faz quanta besteira a gente faz. Adulto a gente faz. Quantas vezes hoje nós não cometemos erros? Até hoje. Só que esses erros, dependendo, hoje a maturidade, ela fala, hoje você vai tropeçar, mas você vai parar e falar, não, peraí, vou levantar de novo, vou correr atrás. Que a gente sabe aproveitar, gente, as oportunidades que a gente tem, sabe, de ter o trabalho tá aí, vamos saber fazer, mas fazer em silêncio. É porque Jesus, né, o ser mais puro que teve nesse planeta, fez tudo de coração. Ele exemplificou. Jesus não só falou, ele levou a mensagem de amor para todo mundo. Mas ele exemplificou cada coisa através dos atos dele. Nós, como os espíritas, nós temos uma obrigação com os nossos irmãos que estão lá fora, que não são ainda. Porque nós hoje temos o conhecimento, eles ainda não. É uma responsabilidade que nós vamos carregar muito grande se a gente não cumprir com a nossa parte. Ninguém chegou aqui por acaso. Ninguém. Hoje, domingo, um dia frio, podia estar todo mundo em casa. E a gente veio para cá para quê? Estudar, aprender, para poder ajudar, nos ajudar primeiramente com esse conhecimento e depois ajudar os nossos irmãos lá fora também. Se a gente parar para observar, Deus sempre está dando oportunidade a cada um de nós aqui de praticar o bem, de praticar a caridade. Nós é que, pela nossa ignorância, deixamos essas oportunidades passarem. E muitas vezes isso começa dentro de casa. Eu não preciso sair falando para os outros o que eu faço. Quando eu vou num hospital, quando eu vou em algum shelter. Sabe por quê? Quando a gente começa a fazer essas ações, isso causa um bem tão grande na gente que a gente começa a fazer isso por amor. Se torna uma coisa normal. Um outro exemplo, também falando disso, quando eu comecei a frequentar o centro, eu lembro que eu comecei a estudar e tinha um trabalho que era uma visita ao orfanato. E eu lembro que esse trabalho era no domingo. E alguém me chamou para eu ir. Eu não queria, porque eu gostava muito de praia, Recife, né? Eu adorava ir para uma praia. Mas a vergonha de você dizer não, não quero ir não, tal. Aí eu fui.
Eu fui obrigado praticamente assim, né? Sem vontade. E quando cheguei lá, fiz. Aí quando foi no outro chamado de novo, aí eu esqueci. Daqui a pouco eu comecei a ir. Porque você vai conhecendo aquelas pessoas, crianças que não têm pai, que não têm mãe, né? Ver a vida daquelas pessoas e você começa a pegar amor pelas pessoas. Então, o tempo que eu tive nesse centro, até antes de vir para cá, eu fiz esse trabalho e fiz realmente com muito amor. Eu comecei por vergonha de dizer não, que eu não queria ir. E aí você começa a ver a importância disso. E aquelas pessoas, a gratidão que aquelas pessoas têm por você é muito grande. Você não precisa estar dizendo, espalhando para os outros o que você está fazendo. Mas a felicidade, a gente acha que está ajudando os outros, mas na verdade a gente está ajudando a nós mesmos. Fazer o bem nos faz bem. Fazer o bem nos faz bem. Fazer o bem nos transforma em pessoas melhores. Nos ensina a ser pessoas menos egoístas. Nos ensina a entender o próximo, a dor humana. Ninguém sabe o que cada um aqui está passando. Ninguém. Eu não sei o seu problema, você não sabe o meu, eu não sei o seu. Mas todo mundo aqui tem problema. Mas o nosso maior problema é que quando as oportunidades nos aparecem, queremos divulgar. No Facebook, né? No Instagram, no YouTube. Não que essas pessoas que fazem esse trabalho ajudando o próximo não estejam ajudando, estão ajudando. Mas há necessidade de você divulgar aquilo ali? Não há. Mas eu também não tenho direito de julgar, sabe por quê? Existem muitas pessoas que estão vendo aquelas pessoas que estão fazendo aquela divulgação e pessoas estão sendo tocadas a ajudar o próximo porque estão vendo aquela atitude. Porque quantas vezes você vê uma pessoa em sofrimento, quando a gente vê alguém postando uma pessoa que está num sinal, que está passando por uma dificuldade. Um exemplo, ontem mesmo vi de um rapaz que filmou uma mulher que estava vendendo um doce no sinal, que ela não tinha uma perna. E ele ajudou ela a botar uma prótese. Ele divulgou todo o trabalho, conseguiu um bocado de seguidor ali, ok. Tinha necessário, ele poderia fazer aquilo sem divulgar, ok? Mas ele fez. Eu só estava assistindo o vídeo. Eu não fiz. Eu não dei a prótese a ela. E aí? Certo? Mas aquilo mexe com a gente. Então, quando eu vejo aquilo ali também, me traz uma sensação boa. Né? Agora cabe eu pôr em prática. Meu bem, agora se eu tenho necessidade de divulgar aquilo ali? Não, não tenho. Então vamos realmente trabalhar, gente, aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando na nossa vida, de fazer o bem em silêncio, sem divulgar. A gente não tem necessidade disso. Vamos aproveitar as oportunidades, mas saber fazer ela corretamente. Não com o intuito de propagar, que isso aí não é caridade. É comercial. Olhem, gente, aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo. Não adianta a gente vir aqui para essa casa todo domingo, estar escutando a abertura, o livro dos Espíritos, o Evangelho, e a gente não põe em prática o que a gente está aprendendo. Nós vamos ser cobrados por isso. Nós pedimos, a maioria de nós pedimos na nossa vida para estar aqui hoje, ter a oportunidade de estar aqui no Centro Espírita, aproveitar, e muitos de nós não estamos sabendo aproveitar as oportunidades. Então, que cada um possa aproveitar a sua oportunidade e fazer realmente o trabalho da caridade em silêncio. Realmente ajudando com o coração, como Cristo fez. Ele fez com amor, de coração, até o último momento da vida dele. Então, que a gente realmente possa aproveitar essas oportunidades e fazer o bem em silêncio. Queria convidar a todos aqui que a gente possa
elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. Jesus, queremos imensamente agradecer pela lição de hoje, pela oportunidade que está dando a cada um de nós aqui presente. Estamos aqui mais um domingo para essa reunião pública no Getúlio. Te agradecemos, Jesus, pela vida de cada um aqui presente. Pedimos, Jesus, que essas lições de hoje, da abertura, do livro dos Espíritos, do Evangelho, venham trazer mudança em nossas vidas, nos tornando pessoas melhores e nos preparando para fazer o teu trabalho, esse trabalho de amor e dedicação, em silêncio, sem propagação, sem comercial. Abençoa cada um aqui presente, abençoa aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui. Peço em especial também nessa prece pela vida do meu filho Lucas, que hoje completa 17 anos. Que a tua paz esteja sempre com ele, e eu, o caminho dele, sempre na tua presença, e na presença de cada um aqui, talvez, que esteja fazendo também seu aniversário. Abençoe e nos guie, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, o livro dos Espíritos está com Dino, né? Muito obrigado, um bom dia a todos. Então, para quem chegou agora, foi o Vinha de Luz, a lição número 4, intitulada Em Silêncio. Essa aí. Não tem os dois daqui, não? Esse é do e que eu faço por aqui? A gravação. Okay. Silvio Santos. Bom dia, gente. Bom domingo para vocês. Tudo tem a primeira vez, né? Então, eu sou o Dino. Espero que todos estejam me ouvindo em casa também. A gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, ou continuar o estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos falando dos 3 reinos. E a pergunta de hoje se refere ainda ao reino animal. Eu estava estudando essa questão essa semana e eu notei algo interessante de quando se estuda a respeito dos reinos. Eu estava indo palestra de espírito, mas aí tem os comentários, né? E quem tem bichinho de estimação aqui em casa? Eu estava vendo que as pessoas escutavam as palestras e faziam os comentários abaixo, mas tudo em referência à experiência própria, né? O que a gente faz, né? Que é do bichinho próprio, do que passou, alguns que já perderam e tudo mais. E aí esquecemos que isso aqui é um todo, né? A criação de vida, quando fala reino animal, é todo, são todos que estão, aqueles que são domesticados, aqueles que estão ainda, né, lá desenvolvendo as suas contas próprias nas selvas, nos matos, onde quer que vivam, né? Então, é toda a criação divina que a gente tem que olhar. E outra coisa que eu percebi é que, também pelos comentários, é que muitas pessoas como dizia, eu falava que eles gostavam mais do animal, defendiam mais o animal, né? Ou seja, aquele inferior do que o próprio homem. O que também é algo que, tudo bem, cada um na sua, mas nós estamos aqui aprendendo a fazer o quê? Amar ao todo, né? Todos dentro das suas condições. Então, são só simplesmente uns detalhes que eu percebi. E falar com vocês também que esse estudo depende de cada um de vocês, tá? Para a gente ir discutindo e aprendendo junto. Porque muitas das coisas que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião, do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu percebo, do que eu, né? E vocês falando com a gente, perguntando, a gente conversando, a gente vai aprendendo junto, pode ser? Então vamos lá, pergunta eu acho que é a 599. Não, 595. 595. Kardec, nesse estudo, pergunta assim: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? E a resposta da espiritualidade da codificação foi a seguinte: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar do homem, sendo muitíssimo inferiores a estes,
não têm o mesmo os deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Livre-arbítrio. Toda a criação tem, inclusive os animais têm. Só que nós temos algo acima, que é a inteligência e a parte moral. Nós somos cobrados pelo nosso livre-arbítrio. Se nós praticarmos um ato que seja de agressão ao nosso irmão, ou seja lá o que a gente fizer, agressão até à natureza e tudo mais, nós vamos ser cobrados, porque o nosso livre-arbítrio, o nosso senso moral, nos dá essa vantagem de percebermos as consequências. O animal, ele tem o livre-arbítrio dele, mas é ligado à parte material, né? Ele tem a sua própria vontade, ele tem o poder de decisão. Eu perguntei quem tem animal em casa porque você percebe isso no seu. Lá em casa tem um gato. Quando ele está com fome, ele vai beber água. Eu não tenho que programá-lo, não. Quando ele está com sede, né? Quando ele está com fome, ele vai para a comida. Quando ele está com sede, ele vai para a água. Quando ele quer dormir, ele quer dormir. Quando ele quer brincar, ele quer brincar. Ele tem as próprias decisões. Mas ele tem as necessidades físicas, né? Por estar encarnado. E essas necessidades é que ditam o livre-arbítrio que ele tem. Ele tem o instinto da defesa. Se você provocá-lo ou colocá-lo em perigo, ele vai reagir, né? Se você der carinho, ele vai reagir. Tudo isso é parte do livre-arbítrio deste animal, né? Desse gato. E vocês também têm em casa. Muitas vezes parece com a gente, né? Porque copiam também a gente, né? Os animais que são domesticados, eles sempre estão copiando. Eles falam que o cachorro parece com o dono, vai falar isso? E é verdade mesmo. Parece mesmo. Parece, pega todas as manias. Muitas vezes também tem o contrário, Luiz, está certo. Tem sim, mas é verdade, né? Os animais, eles estão ali. Isso é, como o Rafael trouxe na abertura, a nossa responsabilidade, né, de fazermos o bem e tudo mais. Isso é uma caridade. Domesticar um animal e tratá-lo com carinho, com amor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando aquele espírito, porque ele tem uma alma, ele tem um princípio, a se desenvolver, né? E tudo na criação divina está em fase de quê? De crescimento. Nós estamos todos aprendendo juntos. Se estamos aqui na Terra, é o que eu falo, seja o que for, qual reino que você estiver, você está progredindo. Isso é importante. Só que o livre-arbítrio dele não o coloca, dos animais, não o coloca na lei de causa e efeito, por causa que falta o princípio moral, né? A inteligência é muito limitada para entender isso. Tanto é que se ele está lá na savana e ele está com fome, o que ele faz? Ele vai buscar o alimento, e o alimento dele é matando aquele que ele preda. Então, isso não vai lhe trazer consequência nenhuma, porque é nada mais nada menos do que o instinto da fome que ele está fazendo. Entende? Não é pela maldade. Então é isso, mas mesmo esses animais ainda, com o tempo, com a evolução, eles vão se tornando mais dóceis, mais domesticados, vamos colocar assim, né? Eles vão desenvolvendo também. E também chega a ponto onde esses princípios são encarnados em outros mundos, porque eles também têm essa evolução. Certo? Quem tem alguma pergunta sobre isso? Fala, Luiz. Só complementando isso. Os animais, eles antigamente eram ligados ao mundo selvagem. Quando o homem começou a domesticá-los, trazendo para o convívio humano, o animal foi desenvolvendo certos conceitos de conhecimentos rústicos, vamos dizer, aprendendo certas funções. Então, você pega um cavalo que é domesticado, ele automaticamente vem de encontro ao seu arreio, o que seja. Ao arreio, dócil para colocar dócil. a bidão, aquela coisa toda. Né? Instintivamente ele sabe que o dono vai precisar dele. Né? Agora, se esse animal um dia voltar para a natureza, ele vai readquirir o contexto da selvageria, mas vai ficar latente nele alguma coisa que a confiança, né? Da confiança. Tanto é que nós vemos vídeos aí de pessoas que, tratadores de animais selvagens, tigres,
O animal vai para a natureza e, de repente, aquele que era o seu... Que ele confia, ele volta. Quando ele volta e reconhece quem o tratou. Então, são rudimentos, como você colocou. Esses animais, eles vão estando gradativamente em contato com algo mais inteligente, então também vão aprendendo esses rudimentos de inteligência. Vai chegar um nível que eles vão atingir um conhecimento ao nível da espécie dele. Exato. Não fala, meu filho. Eu tenho uma Yorkshire muito inteligente. Então eu fico assim pensando, como pode ser daquele jeito? Eu falo que ela lê meus pensamentos. No sofá, eu penso de ir no banheiro. Então ela já levanta e já vai porque ela acha que está me ajudando, que isso é útil. Vou no banheiro, vou tomar banho, ela vai atrás. Fica ali até tomar o banho. Quando eu saio, ela vem e vai até o sofá. Incrível, eu nunca vi uma coisa dessa. Companheirismo. O cachorro é muito companheiro. Eu penso fazer uma coisa e ela sabe. É energia, né? É energia que gira ali com conexão com ela, certo? Com certeza. O Rafael trouxe na abertura a respeito do orgulho, né? A gente vai adquirindo isso, né? Porque nós, no nosso princípio, nós também tínhamos. E Kardec, na pergunta 190, só para a gente voltar aqui um pouquinho, ele está questionando a respeito da criação do espírito, ou seja, nosso, né? Ele fala assim, na 190 ele fala, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E a resposta é, da infância na vida corporal. A inteligência está então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Na anterior, que ele pergunta, desde o início da sua formação, goza o espírito, isso aqui somos nós espíritos, tá? Da plenitude das suas faculdades? E eles dizem, não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Tá? Isso está no estudo lá atrás, né? Então, a gente percebe que tudo progride. Tudo progride. Certo? Vamos para frente? Oi. Talvez alguém já tenha passado por isso. Não, pode perguntar. Por exemplo, eu tenho um cachorro. Existe uma hierarquia nesse mundo animal não humano? Você é um cachorro hoje, amanhã é um pouquinho. Como é que funciona isso? Pelo que eu já estudei aqui no Livro dos Espíritos, que eu me lembro agora, o Luiz pode até ajudar a completar, o animal não tem esse livre-arbítrio de escolher onde ele encarna. Certo? Existem os espíritos da criação que cuidam disso e eles vão e voltam imediatamente. Inclusive, até muita fantasia. A gente pensa, meu cachorrinho ou meu gatinho morreu e está lá na colônia tal, quando eu chegar eu vou encontrar com ele. Não, não vai não. Não vai não. Ele vai seguir a vida dele. Dê amor aqui, enquanto você tem do seu lado, né? Dê carinho, dê amor, trate bem para que ele possa desenvolver, ser mais dócil, que isso que ajuda. Mas esse princípio, ele vai e ele volta rápido. Mas ele não tem esse poder esse planejamento. Agora, se encarnam em como que é feito diferente, eu não tenho essa resposta. Isso é muito relativo. Porque Chico Xavier tinha uma cachorra chamada Boneca. Com as questões agora, essa boneca, a cachorra, morreu. Você foi. Em um determinado dia, chegou, acho que um cachorro, vamos colocar um cachorro de rua, e veio imediatamente, assim, se aproximou dele. Chico falou, a boneca voltou. Quer dizer, esses períodos de reencarnação, muitas vezes ele tem um período quase que imediato. Quase que imediato, da reencarnação. Mas eu estava participando de um evento lá no Norte, no Jersey, e essa pessoa, ele é espiritualista, e ele não tem uma religião fixa, mas ele tem uma experiência muito grande a respeito disso. E foi mostrado a ele um local, muito rapidamente, onde os animais eram alocados, os animais selvagens. Né? E esse mestre, esse espírito mostrou, esses aqui são os animais praticamente selvagens.
Mas os animais que já têm um convívio com o homem, eles já passam um período maior no plano astral, no plano espiritual, por já ter adquirido também certos conceitos de inteligência e vão se preparando para voltar um período um pouquinho maior. É interessante porque esses animais não precisam ir e vir, mas eles já conseguiram alguns rudimentos, né? E no mundo espiritual nós vemos o André Luiz falando a respeito dos animais que ajudam e tal. Né? De ajudas e tudo. Tem um conceito de que trabalham também no plano espiritual. Uhum. No mundo, a nível de nosso lar, mas são animais mais dóceis, mais tranquilos, que entendem, como ele falou assim, a relação de sentimentos. Né? Enquanto que animais mais rústicos são usados nas regiões mais densas da crosta terrestre, umbral e coisa. Porque o ser humano ainda não precisa, não pode abrir mão dessas criaturas para auxiliar-nos. E essa convivência faz que nós desenvolvamos sentimentos para com eles e eles para conosco. Né? Por isso é importante nós sabermos que as limitações deles são limitações de não entrar em contato conosco na nossa linguagem natural, mas, como diz o sentimento, eles nos entendem. Sabe que nós estamos tristes, sabe que nós estamos... Sabe. Entendeu? Se aproximam, se ficam mais juntos, nós sabe quando está doente. Muitas vezes antes mesmo de você ficar sabendo, ele já está sabendo que você está doente. Sim. É. Bom, 596. A pergunta de Kardec é a seguinte: de onde procede a aptidão de certos animais, que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? E a resposta aqui é muito direta. Olha, eles falam assim: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Então, nada mais do que é uma aptidão, é a formação genética daquele próprio animal, né? O papagaio, por exemplo. O papagaio ele tem a condição de escutar a voz, imitar a voz e repetir o que a gente fala. Ele repete o que a gente fala, mas ele não conversa com você. Ele não forma pensamento, ele não traz nenhum tipo de coisa, ele simplesmente repete o que você fala. Né? E geralmente é algo que é falado... quem tem papagaio já teve, sabe? É coisa que é repetido todos os dias, né? Ele vai prestando atenção naquilo e ele começa a pegar uma palavra aqui, uma palavra ali e ele imita o dono. É um treino. É um treino, exato, é um treino. Mas é por causa da aptidão. O cachorro, por exemplo, ele não tem a mesma formação, né, genética dele, da voz dele, de cordas vocais, para conseguir fazer esse tipo de imitação. Inclusive tem uns vídeos até engraçados na internet de cachorro que quase que fala, né? Mas ele não está falando, ele está... Mas o papagaio, por exemplo, a ave, ele fala com todas as letras, né? Você entende exatamente o que ele está falando. Já o macaco gosta da imitação de gesto, né? Ele tem essa inteligência, né? Vamos colocar assim, de ver e aprender a pegar, a fazer, a descascar uma banana, a fazer o que você faz, né? Por isso que eles falam que o macaco também é imitação. A gente fala, né? Macaco vê, macaco quer, né? Quando a gente vê alguma coisa, você quer imitar, né? E é simplesmente isso. Eles não têm uma formação, uma inteligência desenvolvida ao ponto de formarem frases ou formarem, né? O animal, ele não tem isso, né? Oi, Luiz. Tem outro pássaro que imita a voz humana. Então é o corvo. Não sabia. Sério? Tem. O corvo é um dos animais mais inteligentes, cara. Dos animais mais inteligentes. E o corvo também, até isso minha filha estava falando, pai, o corvo, se ele toma ódio de alguém, ele persegue. Ele lembra. Está precisando desenvolver essa parte espiritual dele aí, ó. É interessante isso que ela falando. Ela falou, e eu também fui pesquisar para ver. Né? O corvo marca a pessoa. Não deixa, ataca e tudo mais.
E o corvo é um animal inteligente. Se alguém quiser pesquisar aí, o corvo tentando pegar uma larva que está dentro de um oco de árvore, ela pega um palito, um pedaço de galho e começa a cutucar até tirar a larva lá de dentro. É o instinto. Né? Cada bichinho tem o seu, né? Eles têm que eles têm que aprender de alguma maneira, né? A se virar, né? Porque se ele não tem como se fala, comidinha pronta, eles têm que saber pescar, pegar, matar, o que seja. Oi. Tem uma pergunta que, na minha opinião, eu não concordo com ela. De estimação, né? Mas ele adoece e o veterinário fala que não tem muito tempo. Certo. E às vezes o dono leva e entrega para o veterinário ajudar ele a passar. Certo. Eu não acho. Se seja de estimação, tem que ter uma morte natural na casa da gente, né? Certo. Bom, isso aí é uma questão muito pessoal, né? Porque existe a parte do sofrimento, né? E isso faz parte. Nós estamos, como eu falo, independente do que a gente pense, o homem tem as escalas, tudo mais, mas nós estamos encarnados e temos que ter, e estamos submetidos às mesmas leis. Uma vez no corpo, estamos. A física, a química, é tudo muito... O Kardec fala, né? A gente não... Se o espiritismo vier bater de frente com a ciência, ele fala, fique com a ciência. Tá? Se uma pessoa detonar uma arma aqui, essa bala não vai mudar a trajetória dele. Ela não vai, isso está dentro dos estudos do espírito que fala, ela vai fazer o que ela tem que fazer, dentro da lei da física. A única coisa, por que a pessoa fala? Muitas vezes a pessoa que possa estar na direção daquela bala, ela pode ser intuída por um espírito protetor, alguma coisa para que ele mude e aquela bala não acerta, mas a trajetória não muda. E uma vez encarnado, todos passamos pelas mesmas coisas. Por isso explica o sofrimento, né? Faz parte daquele processo, né? Que todo mundo vai ficando mais velho, vai ficando. Então, quando o veterinário fala que o seu bichinho de estimação, né, está nessa situação e que não tem mais jeito e se propôs essa coisa, é por causa, ele quer o quê? Aliviar o sofrimento. Então, aí depende de cada um, né? Não, mais ou menos. Se você tem um proxy, se você tem uma pessoa que você colocou perante a lei, um documento que é o seu proxy, se você estiver numa situação X, a sua vontade é, olha, entrei numa situação X, eu estou em coma, eu não tenho condições de responder mais nada por mim. Mas se eu tenho uma pessoa que eu tenho como proxy, que eu escolhi para, olha, fulano, seguinte, e eles falam, não coloca parente não, tá? Quem vai fazer isso, coloca não. Coloca mãe, coloca pai, coloca filha, coloca o inimigo, se for o caso. Porque você quer que aquela pessoa tome a decisão para você. E é uma coisa difícil, até para você também ser proxy de alguém. Então você vai tomar a decisão, olha, ele quer que desliga. Está aqui, ele pediu, é isso que ele quer, é a vontade dele. E aí eles fazem, porque está dentro da lei, entendeu? Então existe sim. Da lei dos homens, né? Da lei dos homens, da lei dos homens. Mas existe. O que eu estou tentando te explicar é que tanto um quanto o outro, essa decisão, ela existe. Você pode tomar a decisão para o seu bichinho de estimação, se você não quer ver ele sofrendo, né? Ou também existe para o homem essa lei, né? Fala, Carlos. No caso dos animais, o animal de estimação, por exemplo, te dá um ponto, você fez tudo por ele, dentro das suas condições. Auxílio médico, e ele está sofrendo, então, estou falando isso porque eu passei por isso há uns 2 anos atrás. Você sabe da... Sim, sim. No final, depois de tudo, até tratamento espiritual ele fez. Tratamento espiritual dele, no passe, lá em casa, algumas vezes no passe. Mas ele chegou a um ponto que ele não tinha mais como. Ele estava com 16 anos, ele estava sofrendo e a gente estava sofrendo. Não dormia mais à noite e, consequentemente, nem eu nem a Lu dormia mais à noite. A gente estava a um ponto de Deus a flor da pele. E conversando e procurando, então, inclusive com o Brasil, né? E ele esclarecendo que os animais, ele não tem o processo de dor, ele não tem processo kármico. Não tem. Animal, porque não tem o livre-arbítrio. Não tem processo kármico. Então, você não, ele está sofrendo porque ele está pagando alguma coisa errada. Não está. Então, realmente foi muito
doloroso, muito traumático. A gente levou ele para dormir, ele dormiu, né, entre aspas, Hum. no meu braço. Hum. E sempre até hoje, chora até hoje. Mas ele estava sofrendo muito, não tinha mais remédio para ele, não tinha mais tratamento. Sim, sim. Então, a pessoa tem um limite, né? E não tem o processo kármico. O que é importante, porque eu falei para você aqui, que você vê na minha cabeça de comentar isso, é que existe a lei do homem que te dá esse direito, que você falou que não sabia, tá? Mas procura dentro da doutrina o que ela fala a respeito dessa situação para que você entenda melhor. Porque o homem nós temos responsabilidade dos nossos atos. Muitas vezes nós estamos numa situação X porque nós temos que estar ali. Então, só para te dar um toque, tá? Para você procurar dentro da doutrina o que se fala. Oi. Eu só quero falar que a lei do homem, mesmo com proxy, não aceita, não é legal matar alguém. Você pode parar de auxiliar. Sim, então, assim, exato. Não ressuscitar, não me manter não manter no aparelho. Então, não é desfazer, não. É deixar o processo correr sem ter. Não é eutanásia, exato. O processo é desligar. Se você está sendo sustentado por mato, eu quero ser desligado. Aí desliga e aí o processo natural vai ocorrer. Tá? Só parar de auxiliar. Isso aí. Faltam 4 minutos. Vamos fazer mais um, então? A 597, a pergunta que Kardec faz é: por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles algum princípio independente da matéria? E aí a resposta aí é: há, e que sobrevive ao corpo. Então, ou seja, eles têm um espírito, né? Tem uma alma ali, né? No caso. E um princípio inteligente. Porque nessa mesma pergunta, então, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Aí a resposta é a seguinte: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se dê a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Eu acho que ficou bem explicadinho, né? Mais ou menos onde é que está, né? Cada um dentro do seu quadrado aí, existe uma diferença muito grande. Podemos chamar de almas, podemos princípio inteligente, podemos chamar de espírito, o que seja, né? A gente pode. A palavra não é o importante. O importante é entender como que funciona, né? Claro que o animal tem um princípio inteligente. É claro que ele vai encarnar e desencarnar como nós, próprio homem. Tem um espírito, desencarnou, a matéria não serve mais, vai, depois volta para outra. O animal faz o mesmo sentido. Então, ele tem esse princípio, ele tem essa alma. Inclusive, existem alguns médiuns videntes que falam que veem, né, a alma do animal, do bichinho de estimação que desencarnou, alguma coisa desse sentido. Ou seja, tem sim algo ali que sobrevive à matéria, sobrevive ao corpo daquele animal quando ele parte. Né? É por isso que eu volto a falar, muitas vezes floreia as coisas, né? Meu bichinho foi lá, está no céu, vai me esperar, não, ele vai continuar a vidinha dele. O Chico, no caso, tinha uma mediunidade ostensiva, muito aberta a tudo, né? Então ele tinha a condição de conhecer, inclusive não só a da cadela dele, como de outras pessoas, né? Que ele fala. Inclusive no YouTube tem uma história dele que é muito interessante a respeito de um músico que reencarnou no Nordeste e não queria e veio com dificuldades, ele veio com algum tipo de, né, de dificuldades mental, mas ele mesmo assim muito inteligente e compõe música, compõe disco, faz música, faz tudo, e por causa da vida pregressa, mas está nessa situação porque algumas outras coisas aqui explica no vídeo. Se vocês querem, não me lembro o nome agora, mas depois eu posso pegar. Você sabe o que eu estou falando, né? Então é isso, gente. Ó, alguma coisa a mais, vocês vão lendo o Livro dos Espíritos, para domingo que vem continuarmos aqui o estudo. O Evangelho agora vai ficar com o Luiz. Bom domingo a todos. Acho que eu levei o microfone. E o pessoal escutar lá na casa. Eu vou falar lá dentro. Bom dia a todos. Bom dia.
aqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. E pedimos desculpas a falta do calor físico, mas o calor humano está presente, né? Porque o Rio Central está com problema e o landlord disse que vai fazer, esperando a peça chegar, e semana que vem esperamos que tudo se resolva, tá bom? Pois é, nós estamos sempre trabalhando e incentivando a todos nós pensarmos em algo que seja melhor para nós, não é isso mesmo? A doutrina dos Espíritos, ela vem nos ensinando gradativamente o que nós devemos fazer com a nossa caminhada, com certeza. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, que vai ser, vamos falar um pouquinho de carro. Uma das coisas que eu mais entendo, existe uma peça no carro que, quando ela dá problema, acende uma luzinha amarelinha e todo mundo fica preocupado, né? Tem alguma coisa errada no meu carro? E muitas das vezes é essa peça que está com problema. Se chama catalisador. Quem já ouviu falar? É uma peça cara. E qual é a função do catalisador? Sim, o catalisador é um elemento que, através da ação que é exercida, ele faz o seguinte, transforma gases, por exemplo, nos gases menos nocivos. Por que ele é caro? Porque ele é composto praticamente de dois elementos, platina e ródium. Ródium são materiais caros. O que ocorre é, quando o calor da combustão do combustível dá ali, gerando 600 e poucos graus, entra em contato com esse elemento, com esses dois elementos, e quebra essas moléculas de monóxido de carbono, que são altamente poluentes, e transforma ele praticamente em água. Por isso que pinga água nos escapamentos hoje. Vejamos bem, quantos automóveis existem nos Estados Unidos? Alguém tem noção? A média de 290 milhões de automóveis. Quase, dá a proporção de 1 para 2. Quantos automóveis existem no mundo? Eu estava pesquisando. 1 bilhão e 500 milhões de automóveis, fora caminhões. E os caminhões são os que mais poluem, porque ele utiliza o diesel. O diesel tem muita presença de enxofre. Hoje tem baixo teor de enxofre. O que o enxofre faz? Na combustão desse diesel, ele gera o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, que vai provocar chuva ácida, porque em contato com a água ele pode se transformar em ácido sulfúrico. Por que nós estamos dizendo tudo isso? No mundo existe, vamos colocar, 2 bilhões de veículos soltando gases. Se não fossem os catalisadores, como é que estaria o nosso mundo hoje? Quase que irrespirável. Tóxicos e mais tóxicos sendo emitidos fora navios, trens, aviões, que gera esses gases que hoje a humanidade, os grandes pesquisadores conseguiram amenizar e não estão isentos ainda de contaminar a nossa atmosfera. Esses gases são visíveis a nós em grande quantidade, muitas vezes sim. Mas em pequenas quantidades, o monóxido de carbono, podemos identificar o monóxido de carbono? Sim. Um cheiro adocicado. O monóxido de carbono, ele é mortal para nós, seres humanos, e para os animais. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem a hemácia que transporta o oxigênio para as células. E como o monóxido de carbono, o oxigênio dele é praticamente mais livre, automaticamente a hemácia, ao invés de captar o O2, ela capta o monóxido, porque é mais fácil fazer ligação química. Então, quando ele leva isso para a célula, fala, isso aqui não me serve, eu vou morrer. E morre. Por que nós estamos falando tudo isso? Não entende? Pois bem, vamos colocar
um aspecto que o Cristo nos trouxe. O aspecto do amai-vos. O aspecto que nós mesmos, sempre nós falamos. O Espírita tem aquele assunto de reforma íntima. Por onde se trata, começa-se a reforma íntima? Pelos nossos pensamentos. Quantos bilhões de seres somos hoje no planeta encarnado? Média de 8 bilhões. Esses seres humanos, 8 bilhões, já colocaram catalisadores no seu pensamento para não liberar toxinas que vai contaminar o meio ambiente psíquico da psicosfera do planeta? Trabalhando no diesel ainda. No diesel, a lenha, carvão. Então vejamos bem, quando Cristo nos trouxe o aspecto do amai-vos, aí depois o Espírito da Verdade fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quer dizer o quê? Que nós devemos desenvolver esse aspecto que se chama virtude. Não é isso? E no capítulo 17, esse espírito François Nicolas Madeleine vai trazer um aspecto que vai nos falar a respeito de virtude, aquilo que o Rafael trouxe hoje para nós. E ele diz assim, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. A respeito do silêncio. Pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Quantas pessoas praticam a virtude sem estar sendo trombeteada, né, como diz o outro, falada? Não quer dizer que aquelas pessoas que estão se mostrando já têm algum certo movimento em relação a praticar algo de bom, mesmo que seja para mostrar. Porque muitas das vezes aquelas criaturas que, porventura, falam que ele está se mostrando, fez algo de bom, está criticando porque nunca fez nada de bom. Pelo menos ele está começando a fazer. Mas com o decorrer do tempo, ele próprio vai se vendo que não há necessidade de atrair a atenção do outro, mas a atenção daquele outro que está sendo ajudado. Por isso ele coloca, todos esses homens de bem ignoram que fossem virtuosos. E aqui ele fala, Vicente Paulo, o cura d'Arnes, que foi um espírito que inclusive tem uma mensagem aqui no Evangelho, né? Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse. Completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Então, ele vai colocando a virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Aquele que se demonstra, que faz da virtude algo a ser propagandeado. Por isso que ele vai colocando da seguinte forma, olha, em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por simples fato todo o mérito real que possa ter. É ou não é? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sei o quê, eu fiz isso, eu fiz isso. Dentro da casa espírita nós vemos assim. Porque eu fiz isso, eu comprei isso para casa, eu fiz isso. E coloca em todos os cantos. Isso aqui foi eu que comprei, isso aqui fui eu que trouxe, isso aí que eu fui. Qual o objetivo básico dele?
demonstrar algo que ele está realizando um benefício para casa? Sendo que muitas vezes nós falamos assim, você pode estar conosco em tal lugar? Ah, não, não posso. Materialmente eu posso ajudar a casa, mas outra coisa eu não faço. Todos nós podemos fazer isso. Sermos melhores uns com os outros dentro do lugar, do espaço onde nós estamos procurando conviver em harmonia, esse é o ideal. Estaremos desenvolvendo virtudes que, porventura, muitas das vezes lá fora nós não teríamos condições de desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a hora que nós estarmos conseguindo desenvolver certas virtudes de compreensão e entendimento dentro do local fechado, se nós formos sábios, nós também vamos aprender a desenvolver lá fora o que aqui estamos aprendendo. E este é o verdadeiro sentimento, o sentido de estudar, aprender e praticar. Porque aqui onde nós já estamos, nós conseguimos, nesse pequeno nicho onde nós convivemos e temos praticamente os mesmos níveis de conhecimento e de entendimento que devemos nos melhorarmos, vai ser mais fácil quando convivermos aqui. Mas quando nós toparmos lá fora com alguém que está exaltado, será que eu vou conseguir desenvolver essa virtude da paciência? Será que lá fora eu vou conseguir desenvolver essa virtude de ser benemérito? Todos nós temos virtudes já encaminhadas, mas praticá-las é o verdadeiro sentimento da vida. E ele continua. Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera-se em amor próprio. Nós falamos aqui a respeito de animais, principalmente os jovens, as crianças, que têm esse apego a esses bichinhos. Quando faz um gracejo, uma graça com o animal e ele retribui, não é uma alegria muito grande? Não é? Ele se sente acolhido. Isso é uma virtude de entendimento entre duas espécies. Um amor incondicional que muitas vezes esses animais demonstram para conosco, para nós deve ser entendimento de virtude deles, mesmo que esteja em estado de latência. Porque nós sabemos que eles existem com instinto. E é lógico que todas as vezes que nós agredimos um animal, ele muitas vezes, para se defender, ele nos ataca. E ataca realmente para se defender sem ter dó nem piedade, com todas as suas forças que ele tem. É um cão feroz, é isto, é aquilo, é um gato que nos arranha, né? Mas é porque em algum momento ele se sentiu agredido. Mas em sã consciência, ele não vai nos agredir. Por isso que nós homens hoje, com o raciocínio e um determinismo que é o determinismo para o bem, que todos nós somos criados e nós temos ele, nós temos aquele sentimento de razão. Se eu agir com racionalidade, eu não vou automaticamente retribuir o mal com o mal. Se eu estiver retribuindo o mal com o mal, eu estou agindo por instinto. Então hoje nós, seres humanos, capazes de entender hoje as pequenas nuances que os animais têm, mas muitas das vezes nós não respeitamos o ser humano porque acharmos que ele está no mesmo nível que nós, eles devem entender a mim antes de eu entender a eles. O que nós estamos fazendo com o que aprendemos? Muitas das vezes fala assim, o Cristo disse, se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Mas esse sentimento de agressão física ainda vai demonstrar que nós temos instintos animais de defesa. Se alguém me bater numa face, o que vai ser? Instintivamente eu vou me defender. E muitas das vezes essa defesa, eu nem sei como eu vou me
reagir. Nós temos esses instintos ainda. Agora, cabe a nós domarmos esses instintos à medida que nós estamos adquirindo esses conhecimentos, colocando eles em prática. E essas virtudes, elas vão desenvolvendo gradativamente. Não é de uma hora para outra. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, aquela pessoa é tão calma, é tão isso, é tão aquilo. Convive com ela o dia inteiro. Ela também vai ter os seus rompantes. Não é em todos os momentos da vida dele que ele vai ter esse comportamento. E muitas das vezes, ele já desenvolveu isso em encarnações passadas. É um trabalho árduo que ele desenvolveu. Se nós observarmos a vida de Emmanuel, que ele conta no livro Há 2000 anos, um pouco, ele foi a encarnação de um tetravô dele, me parece, que era um sanguinário. E automaticamente, quando ele se tornou já, na atual encarnação que ele narra o livro, de Publius Lentulus, ele já tinha o sentimento de honradez, de justiça, mas era um homem comum ainda, lutando com seus processos de crescimento interior. Quando ele vai encontrar com Cristo para pedir a cura da filha, o Cristo chamou por ele. E ele, por seu orgulho, né, que é um dos que foi feito aqui, falado, pelo orgulho ele não aceitou. E o Cristo disse, o tempo dirá. O tempo fará com que você venha. Então, depois, 50 anos depois, ele volta como escravo, moldando novamente a humildade, trabalhando esse orgulho. Mas, quando ele chega, quando ele é o guia espiritual de Chico Xavier, ele tinha ainda aquilo que se chama disciplina, moldado nele. Por que não? Justo também. Foi desenvolvendo através desses tempos de reencarnações e reencarnações, esse aspecto que vai moldando o homem, fazendo com que ele seja virtuoso gradativamente, não de uma hora para outra. Isso nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra tudo isso. E François continua, só para darmos ideia. E ele diz assim, ó vós todos a quem a fé espírita, aqui todos nós que somos simpatizantes dessa doutrina, aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante obstáculo. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Essa mensagem foi dada em Paris, 1863. Então, quando ele coloca um aspecto, as humanidades são as civilizações que vêm passando de tempos a tempos. Nós estamos hoje vivendo períodos com os distúrbios de conflitos entre nações. Mas, de uma certa forma, passamos por 2 conflitos grandes, Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde milhões e milhões de vidas foram ceifadas, mas mostrou que, de uma certa forma, o homem tinha que criar mecanismos para que esse turbilhão de conflitos não se alastrasse mundialmente novamente. Hoje nós temos conflitos pontuais, que é dolorido porque nós estamos vendo. Porque hoje estamos vendo online. Mas quantos conflitos nós vivemos interiormente que está dentro dos nossos lares? E é nesse nicho que nós devemos desenvolver essas virtudes de paz, para que o ambiente que nós estamos convivendo em nós, dentro dos nossos lares, não contamine a psicosfera.
Por isso que os catalisadores dos nossos pensamentos devem ser instalados em nós. Para que muitas vezes esse sentimento de pensamento que ainda temos não extravase da boca para fora. Os catalisadores existem para isso. Filtrar o nosso pensamento, que muitas vezes é nocivo, para que não extravase e venham a emanar as emissões do pensamento em palavras tóxicas para aqueles que convivem conosco. É este o sentimento. Quantos bilhões de pessoas que ainda não têm esse catalisador de frear o pensamento para que ele não seja transformado em ações verbais ou físicas de agressões. E o catalisador que nós temos hoje é a doutrina cristã. Não essa doutrina que muitas das vezes fala, eu sou cristão. Não, eu vivo o Cristo em mim. E interessante, quando hoje eu fui fazer o meu evangelho, eu abri no livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 126, que se trata de ídolos. Muitas das vezes nós idolatramos pessoas. E tem pessoas que idolatram o Cristo. Idolatram o Buda. Nada contra. Idolatram todos os outros que fizeram um bem imenso à humanidade. Mas será que nós estamos agindo com o que eles nos trouxeram? Será que nós não estamos fazendo o que eles fizeram por toda a humanidade? Idolatrar o nome não é idolatrar o ser que fez, as suas ações. E muitas das vezes nós confundimos isso. Porque a essência do seu ensinamento é invisível aos nossos olhos. Por isso que nós apegamos a imagens. E essa mensagem, ela fala de ídolos. Eu vou ler só um pequeno trecho. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Isso é Emmanuel nos trazendo. Para que ele aprendesse tudo isso, quanto tempo ele não passou? Sofreu as agruras de um senador orgulhoso que teve que se dobrar diante da doutrina cristã pelo Cristo, com a escrava Ana, do qual Lívia trocou o manto de Patrícia por um manto de uma escrava. Porque se Lívia tivesse saído da cova dos leões naquela época e tentado convencer Públio Lentulus, não conseguiria. Porque ele tinha uma mágoa com ela, que era infundada. O livro, há 2000 anos, é muito belo e vai mostrar por que essas causas ocorrem. Então nós observamos que uma escrava que tinha o domínio também do Cristo no seu coração, conseguiu fazer com que aquele homem orgulhoso quedasse o seu orgulho e entendesse verdadeiramente o Cristo. E ela foi o catalisador de levá-lo à doutrina do Cristo. Entender aquele homem que um dia o chamou. E hoje, reencarnado, quase pronto, não sabemos quando, para dar condições para que os seus passos hoje como encarnado também sejam catalisadores de momentos que a humanidade no futuro, presente e mais à frente, também conseguirá viver e dar passos melhores para melhorar a si própria. A humanidade como um todo hoje emana muito pensamento tóxico.
que alimentam a região que todos espíritas têm medo de ir, que é o umbral. Essas emissões tóxicas de pensamento que nós emitimos todos os dias, todos os momentos, alimenta aquilo que nós temos medo de ir para um dia. Então, o nosso combustível psíquico maldoso, egoístico e todos os outros negativos faz com que esse umbral seja pesado. Isso não sou eu que estou falando. Nós temos conhecimento pelas leituras que observamos e temos em mãos hoje. E é interessante que quando nós falamos de reforma íntima, nós achamos que nós, espíritas, né, nós temos que tratar da reforma íntima. Né? Ensina-nos a reforma íntima e tudo mais. Mas tem uma passagem que eu estava nesse evento lá em Norca, e esse palestrante falou uma coisa que me trouxe uma coisa muito útil para que nós possamos entender que não só nessa época que o Cristo nos trouxe já o amor, alguém já falava a respeito de reforma íntima. E está no Eclesiastes. E eu não conhecia o Eclesiastes. Eu sabia que existia. E eu não sabia. Obrigado. Mas eu achei interessante, porque o Eclesiastes lá em 12, de 1 a 10, eu vou dar uma lida, para que nós possamos ver que este livro foi atribuído a Salomão, em torno de 480 a 100 e poucos anos antes de Cristo. Veja bem esse trabalho que o Cristo trouxe para todos nós. Gradativamente ele ia moldando a humanidade para o entendimento do amor verdadeiro. E assim ele diz o Eclesiastes: lembre-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Está dizendo o quê? Que desde novo nós temos que já ir de encontro àquilo que é de bom para que nós possamos desenvolver. Fazermos algo de bom. Lembrar do Criador nos dias da tua mocidade é isto. O Criador é todo amor e bondade. Pratiquemos o amor desde a nossa juventude. Desde quando nós tivermos entendimento que somos criaturas, que um dia vamos morrer. Porque ele fala, antes que chegue a velhice. E aí fala, não tenho mais tempo. Não é isso? Muitas das vezes nós, espíritos, deixam para a próxima encarnação. É agora. É para ontem. Antes que escureça o sol, e a luz e a lua e as estrelas, quer dizer, antes que a morte venha, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes. Os guardas da casa, o homem da casa. Se encurvarem os homens fortes, começarem a ficar velhos, e cessarem os moedores, os dentes, por já serem poucos na velhice, antigamente perdia-se os dentes facilmente. Não está dizendo na época atual. E se escurecerem os que olham pelas janelas, os olhos, antigamente a catarata, escureciam as visões. E a catarata é dada mais aos homens velhos. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. A boca começa a se fechar. A lamúria, as desilusões, muitas vezes vai ficando triste. E se levantar a voz das aves, e todas as filhas das músicas se abaterem. Como também, quando
temerem o que é alto. Velhos não têm medo de altura, qualquer degrauzinho. Desce devagarzinho. E houver espantos no caminho, medo de caminhar e cair. E florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, até o peso de um inseto dói. E perecer o apetite, por causa dos dentes, que são poucos. O apetite vai cair. Porque o homem se vai à sua casa eterna, preparando-se para desencarnar, veja só. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Quer dizer, as pessoas, quando percebem que alguém vai desencarnar, começam a chorar, a sentir essa dor que alguém vai partir. Agora tem isso aqui. Todos nós conhecemos. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro. Olha como ele trata o nosso corpo. Cordão de prata, nós sabemos que o cordão fluídico que une o espírito ao corpo. E se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra. Nós somos criaturas que vamos nos decompor. Como era. E o espírito volta a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Muitas das vezes nós nos prendemos a vaidades, a coisas efêmeras. Esquecemos que o essencial que está em nós, é o espírito que é imortal, é que deve ser cultivado. Por isso, quando se fala reforma íntima, nós devemos buscar realmente moldar o nosso pensamento com aquele que nos trouxe o verdadeiro amor, que é o Cristo. O Cristo é o catalisador do Criador Pai para toda a humanidade. Ele catalisou esse sentimento, moldando em cada um de nós essa essência que um dia fará parte da nossa vida pela eternidade afora. Por quê? Porque nós vamos compreender verdadeiramente o que é amor. Simplesmente. Aí sim, nosso planeta será um planeta saneado psiquicamente. Nós não vamos emitir pensamentos tóxicos. E com isso, aquilo que o Cristo nos falou, os mansos herdarão a terra. Porque é uma terra saneada pelos nossos pensamentos, que um dia nós iremos ter que limpá-los com a nossa bondade, com o nosso amor, desfazendo todos essas toxinas que um dia nós incrementamos e colocamos na atmosfera psíquica do nosso planeta. Veja bem que nós, homens encarnados, já estamos percebendo isso, instalando nos veículos que contaminam esses elementos que são filtrando o ar que respiramos. Por que nós não podemos instalar esses catalisadores para respirarmos um ar psíquico mais suave, menos tóxico? Se nós reclamamos demais, é porque muito ainda temos que caminhar. E a perfeição não se alcança da noite para o dia. Mas sejamos resilientes e conscientes de que nós podemos fazer isso no dia a dia que nós estamos vivendo. Não há outra coisa a fazer senão criarmos raízes no amor. Vamos fazer a nossa prece para que, ao assim estarmos, conseguirmos trabalhar aquilo que há de melhor em nós, seja onde estivermos, pois aqui bebemos de uma fonte amiga que nos acolhe, que nos dá fruto,
se assim o quisermos, de amor e bondade. Por isto, Pai, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e sentimos que a Tua paz, o Teu amor, sempre está nos amparando e dando-nos condições de criarmos oportunidades de crescimento espiritual. Sejamos nós criadores de paz e harmonia interior e saibamos tratar aquele que conosco caminha da melhor maneira, com melhor dignidade. E assim, com certeza, herdaremos este planeta de forma tranquila e serena, sem tantos abalos emocionais. Que a tua paz nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja.